Isso. Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa aula do Desperta para o Sono. Essa aula a gente tem feito todas as terças-feiras, uma aula curtinha, das 7 às 8 da noite, mas o objetivo é manter vocês conectados e trazendo aqui entre aulas de conteúdo, professores convidados, e casos clínicos, tá? A ideia aqui de trazer a Madri que veio já, falou com a gente, trouxe o caso clínico dela da prova. Agora a Mônica vai trazer o caso clínico dela para a prova também, e espero que seja um desafio para todos vocês fazer a nossa prova de certificação. E é um caso assim, é, montado com todos os pré-requisitos, né? E eu falo que as meninas apresentaram lá na prova e foram muito bem na prova e muito elogiadas nos casos clínicos também, que me deixou muito orgulhosa, né, Moniquinha? E é muito Nossa, importante, tá? Eu falei para ela assim que eu vou fazer às vezes da banca da Avros, porque a ideia, gente, é assim, quando a gente vai apresentar o caso clínico lá para a Associação, né, Brasileira de Sono, a ideia é que vocês preparem todos os casos de vocês dessa forma. Porque a apneia é uma condição crônica e progressiva. Então, esse paciente, na melhor das hipóteses, ele vai ficar com vocês 4, 5, 6 anos. Então, vocês terem essa documentação toda de base, conhecer e documentar o passo a passo, né, que vocês foram conduzindo aí ao longo do tratamento é muito importante para vocês conseguirem interagir com a equipe multiprofissional, com os médicos, fisioterapeutas, fono, todo mundo que pode estar associando e somando, né, no manejo desses pacientes. Essa semana saiu um artigo muito legal. Essa semana saiu, não, né? Acho que foi agora, 2025, abril, mas eu tive a oportunidade de ler ele essa semana e foi bem interessante porque a, eles compararam o CPAP com o aparelho intraoral, um estudo multicêntrico, e eles chegaram a uma conclusão que é o que a literatura já traz isso, mas eles chegaram a uma conclusão muito legal, que a melhor opção para o paciente que não existe um melhor tratamento geral. Que o melhor tratamento é aquele que é escolhido de forma individualizada para cada paciente. E aí eles vieram comparar o CPAP com o aparelho intraoral e eles observaram o seguinte: o CPAP ele é mais eficaz, então quando o paciente tolera e usa e aceita, ele tem o maior poder de controlar os eventos obstrutivos, níveis de saturação, fragmentação do sono, mas por outro lado, a adesão ao aparelho intraoral é maior. E o que os pacientes mais gostaram foi da oportunidade, muitas vezes, combinar os dois tratamentos, principalmente aqueles pacientes que são mais graves. E isso é muito interessante mesmo. Às vezes o paciente usa durante a semana o CPAP, vai viajar, leva o aparelho intraoral, usa, não tolera o CPAP toda noite, usa o aparelho intraoral entre uma noite e outra. E isso é muito, muito bom, ter essa oportunidade. Por isso que é tão importante que vocês conheçam realmente todas as outras áreas de atuação, né? Aí eu tô vendo que a Maíra entrou aqui, a Maíra, acho que foi você, Maíra, que perguntou lá no grupo o que que precisa ter para, não sei se foi a Maíra ou se foi a Norma, uma das duas, perguntaram lá no grupo o que que precisa ter de documentação. E é isso que a gente vai trazer hoje, né? A Mônica, ela foi a nossa aluna do primeiro turma. Foi você, né, Maíra? Tá. Aqui hoje vai ser muito, muito legal, assim, porque vai trazer todo o passo a passo, tudo o que você precisa, né? Um resumo da nossa última aula, que foi ficha clínica, então a gente vai viver isso aqui na prática hoje, né? Então, a Moniquinha, ela foi da nossa primeira turma do curso de capacitação em odontologia do sono, lá de Belo Horizonte. A Mônica, ela é especialista em DTM, dor orofacial, ela é especialista pelo CFO, então, quando surgiu a especialidade, ela já se credenciou, então é especialista já e atua, né, em DTM já há muitos anos. E nós nos conhecemos através do Eduardo Januzzi, que ela era muito amiga dele. Eu fui ajudar o Eduardo em um curso, acho que em 2017, se não estou enganado, lá em São Paulo, foi quando eu conheci a Mônica. E
o Janus chamou ela entrou na nossa primeira turma e depois ficou como nossa monitora, então ela faz parte aí do nosso histórico do Odontossano BH, né? Então eu sempre preciso dizer, agradecer muito ela, Madrique, Silvinha, que estão aí comigo desde a primeira turma, né? O Carlão saiu e agora a gente vem somando aí nossos ex-alunos como monitores e que enriquecem muito o nosso curso, né? Me ajudam demais da conta e tem muita experiência, né? A primeira turma é 2019, já são 6 anos e acho que 9 turmas, então tem muita experiência, né, Moniquinha? Eu queria que você falasse, seja bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade, por toda a ajuda, dedicação ao nosso curso e à odontologia do sono. Todo mundo já te conhece que está aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Mônica, da prova de certificação, por que fazer e como que foi, como que você se preparou. Gente, Thaís, primeiro é um prazer enorme fazer parte da sua equipe e estar com todo mundo crescendo, estudando sempre. Eu estou extremamente realizada e realmente mudou minha vida profissional depois que eu fiz odontologia do sono, depois que eu conheci odontologia do sono. Isso, assim, é sem dúvida. Enfim, e para você atuar no sono é importante você ser capacitada, né? Você ter um respaldo. Eu acho que todo mundo que está estudando sono, eu acho que deve fazer essa prova e a gente fica muito mais seguro é, naquilo que você faz, você fica em relação aos colegas, né? Então, acho que essa prova é extremamente interessante. Eu não vi outro caminho para a gente, senão, ainda mais estando do seu lado, se a gente não fizesse essa prova, né? A Madrid também comentou isso no dia que ela fez a apresentação. Eu também achei a prova muito justa. Eu não achei a prova cheia de pegadinhas. Eu achei a prova extremamente correta. Eu acho que eles pegaram pontos que a gente tem que saber mesmo. Não achei um grau de dificuldade alto. Eu acho que é o conteúdo que a Thaís dá em aula é o que cai na prova, gente. Então, assim, eu acho que quem assiste às aulas da Thaís e está acompanhando a turma estudar, está super bem preparado, não tem nada muito diferente do conteúdo que a Thaís dá. Não teve nenhuma questão, pelo menos minha e da Madrid, da Bia, que a gente comentou, que fosse, nossa, nunca ouvi falar disso. Então, assim, eu acho que estudem que vocês estão no melhor curso para fazer essa prova, sem dúvida nenhuma. E para fazer odontologia de sono na carreira, né? E o caso clínico também, eu montei, depois eu até, eu, a Madrid e a Bia estudamos juntas e a gente fez essa montagem. Eles mandam os slides, então a gente tem todo um roteiro para seguir e a documentação, você vai falar disso ou quer que eu fale, Thaís? Não, a gente fala no decorrer aqui da sua apresentação, né, que a formatação da sua aula aqui agora, do seu caso clínico, ele é formatação para a prova mesmo, Pra né? prova. Tá. Vamos começar então, Moniquinha. Conta pra gente como que o seu paciente chegou até você. Eu vou compartilhar, gente, porque o som dela não estava legal, então eu vou compartilhando e você já pode ir falando, tá, Moniquinha? Gente, eu trabalho com a Otorrino, que é uma cidade próxima da minha, que é Bragança Paulista, e a gente trabalha junto. E ela me encaminhou essa paciente. A paciente já veio com a polissonografia. E normalmente, quando a paciente marca a consulta, eu já peço para trazer todas as documentações que o paciente tem. Se ela já tem uma documentação ortodôntica, se ela já fez ortodontia, né? Se ela tem uma tomo, eu já peço para trazer qualquer coisa relacionada à odontologia que o paciente tem para trazer para essa primeira consulta. Então, ela já veio na minha consulta com o encaminhamento do otorrino e ela veio com a documentação ortodôntica dela, tá? E o encaminhamento para colocação de aparelho intraoral, tá? Ela já veio, é uma médica, então ela é super esclarecida, e ela já veio, não, eu vim para colocar o aparelho intraoral, que a doutora Daniela já falou, e tudo bem. Aí fiz os exames dela, né, a primeira consulta. Só uma coisa aqui, vocês estão vendo a tela? Compartilhou aí, tá certo? Tá? Compartilhou a tela para você? Para mim, Tá vendo a tela? eu Tá, tô então tá, vendo, Sim, pode ir. compartilhou. tá Tá tudo bom, bem. obrigada. Então, vamos. Então, Pode ir.
A queixa principal da paciente era ronco frequente, sono não reparador e ela tinha bruxismo, tá? Então, quem solicitou a polissonografia foi a otorrino e ela já usava uma placa estabilizadora porque ela tinha bruxismo. Tinha um horário de sono normal, das 11 às 6 da manhã. Ela tinha a escala de Epworth dela deu 10. Ela tem criança pequena, então ela acorda muito à noite. E ela roncava, a gente fez o stop bang, ela roncava, tinha parada respiratória, ela tem cansaço diurno, a pressão dela é normal, o IMC dela um pouco aumentado, 44 anos, circunferência cervical 38, também um pouquinho aumentada, e sexo feminino, tá? Pode passar? A hora que for para passar, você avisa. Tá, pode passar. Então, o comportamento dela durante o sono, ela dormia 7 horas, tipo, noite, final de semana também a mesma coisa. A posição dela de dormir era decúbito lateral, e essa era a queixa principal dela, gente. Ronco alto frequente, o marido dela é extremamente incomodado com isso. E ele falava que ela parava de respirar, e ela acordava também várias vezes para ver o filho. Então, assim, ela tinha um sono meio picado, isso, assim, também, mas, claro, isso é relacionado ao filho, mas incomodava ela muito e dava muito cansaço nela durante o dia. E ela rangia, apertava os dentes dormindo, e ela tinha muita alteração de humor e alteração de memória, tá? Isso eram as queixas dela, tá bom? Pode passar, Thaís. Ela nunca teve acidente prévio, ela tem uma rinite alérgica considerável, tá? Assim, é uma coisa bem constante na vida dela. Ela tem alergia a ácaro, mofo, não toma nenhuma medicação, ela bebe bebida alcoólica só no final de semana, socialmente mesmo, e não tem nenhum vício, não, tá? Aí eu fiz o exame físico nela, tá? O palato ogival, a úvula longa, a língua dela toda edentada e uma latate 4. Tudo bem? Alguém tá tudo bem, gente? Tudo bem, amiga. Peraí. É isso mesmo, né? Aí. Eu acho Então, a gente vai o exame físico, né, de abertura bucal, a máxima abertura dela deu 44, a lateralidade normal, sem nenhuma intercorrência, protrusiva ok também, sem nenhuma alteração física que chamasse atenção, tá? E essa que é a polissonografia que ela chegou para mim no consultório com ela, tá bom? Então, ela já chegou com essa polissonografia. E já, gente, pedindo para colocar o aparelho intraoral, tá? Então, ela estava com um IH de 12,7, então, um índice de apneia leve. Agora, no sono REM, ela já ia para o moderado, ela já estava com 26,1 evento por hora. A eficiência do sono Moniquinha, vamos, foi. vamos, vamos ler a poli, né? Vamos A lá. fotografia dela. É Porque, porque aqui assim, eu fiz um caminho, né? Entendi. sim, sim, vamos ler, porque a leitura da polissonografia sempre é um desafio e a gente precisa correlacionar com a rotina da vida da paciente, né? Só me Uhum. lembra, ela dormia das 11 às 6 da manhã, certo? Seria 4 horas por noite. Pois é, mas ela deitava às 11 e acordava às 6, mais ou menos o horário Isso, dela, né? Então, isso. vamos lá, gente, ó, comentários iniciais, exame polissonográfico noturno realizado no sistema iBlue, foram utilizados os registros. Então, a gente vê que tem registro de eletroencefalograma. Então, é uma polissonografia ou tipo um ou tipo 2. Para eu saber Uhum. qual que é, se é tipo um ou tipo 2, o paciente tem que falar. Aqui ele não vem descrito. Ela falou, Mônica, se ela dormiu em casa ou dormiu na clínica, No laboratório. No laboratório. no laboratório, tá? E aí, olha, então, ela fala assim, tá, ó, o exame iniciou às 10h30 da noite e terminou às 7 horas da manhã. Isso aqui é muito importante, porque o paciente, a gente tem que correlacionar com a clínica dela. Se ela tá dormindo lá no laboratório e ela vai acordar, e aqui foi bom, né, Mônica? Porque não acordou ela tão cedo. Ela Normalmente, cidade pequena, né, gente? sim, porque normalmente, a gente, em laboratório, eles acordam o paciente 5 horas da manhã, mas obedeceu mais ou menos o horário de sono dela, porque se ela dormir às 11 horas e acordar às 6, ligou ali meia hora antes do horário habitual dela e acordou quase uma hora depois, né? Então, a gente observa que ó, a latência para o sono foi de 0 minutos, então, quando ligou, ela já estava dormindo. E a latência para o REM de 76 minutos também está um pouco diminuída, né?
O tempo total de sono 479 minutos, com eficiência do sono de 94,5. Lembrando que eficiência do sono não é qualidade, é o tempo que o paciente realmente dormiu, da hora que ligou até a hora que desligou o exame. E o parâmetro, esse é o parâmetro que a gente usa para ver se o paciente dormiu, se o exame foi suficiente. Porque muitas vezes o paciente fala assim: não, doutor, eu não dormi nada, foi péssimo esse exame, muito diferente. Se ele fala isso, a gente já sabe que o exame pode ter variação, ele pode ter tido um sono mais superficial do que o normal, mas é importante que a eficiência do sono esteja sempre acima de 85%. Ou então que o paciente tenha dormido pelo menos 4 horas, que é o tempo suficiente para a gente conseguir interpretar o exame do paciente. Essa eficiência do sono vai vir baixa quando o paciente tem queixa também de insônia. Mas se o paciente não tiver queixa de insônia, a eficiência do sono vier menor do que 85%, ou ele dormiu menos do que 4 horas, a sugestão é sempre que a gente peça para o paciente repetir o exame, tá? Porque se ele repetir o exame e dormir mais, provavelmente tem a chance desse resultado ser bem diferente, certo? E aí, a distribuição dos estágios do sono. Pode comentar, Mônica. Tá aqui nessa tabela. Então, o estágio de sono dela, o N1, ficou em 6,1, um pouquinho aumentado, né? O estágio N2, 46,5, está na média. O estágio 3 também está na média. E o REM também. Então, ela diminuiu um pouquinho, aumentou um pouquinho o estágio 1 dela e diminuiu o estágio 2. Mas tá, a distribuição de sono tá ok, né? Está dentro Ela da qualidade. É importante a gente entender aqui que é uma somatória, né? Então, se eu tenho um estágio de sono aumentado, o outro vai estar diminuído, mas essa paciente, ela passa por todos os estágios do sono, está dentro da proporção adequada, então nós falamos que ele tem uma boa estrutura de sono, né? A estrutura de sono dela tá boa. Pode seguir. Aí depois fala dos despertares, né? Ou no período total de sono permanecendo. Por hora. Isso. Para a idade dela, tá dentro da normalidade, né? Ah, desculpa, eu passei. Ó, não, você não tá passando, não. Quem tá compartilhando sou eu, amiga. A minha tela que é maior do que a do meu celular. Aqui, gente, ó, no período total de sono permaneceu 28 minutos. Aqui ele tá usando essa nomenclatura. Tem alguns laudos que vem descrito como WASO. Escreve WASO. É o tempo que ela ficou acordada da hora que ela permaneceu acordada depois que começou o exame, tá? E isso tem muita relação com a eficiência do sono. A frequência cardíaca está dentro da normalidade, não teve movimento periódico de membros, é um distúrbio do sono também muito, que sempre vem descrito, porque ele está muito associado também à fragmentação de sono. Então, às vezes, o paciente tem um índice de despertar aumentado, não tem apneia de sono, e essa fragmentação de sono está associada ao movimento periódico de membros. Vamos ver, o índice aqui, ó. Ocorreram 101 eventos respiratórios, sendo zero apneia central, 101 obstrutivas, zero mistas e zero HERA. Lembra que o HERA é a resistência de vias aéreas que o paciente não dessatura, né? E aí, olha, importante aqui, né, Mônica? Você começou a falar o IH em 12,7 e o IH em REM em 26. Quer comentar isso? Não, então, porque às vezes a gente olha o paciente, né, gente, olha assim, nossa, o IH dele tá normal, ou se não tá leve. A gente tem que olhar como é que tá esse IH dele no sono-REM, né? Que é importante também, que a Thais sempre fala isso, a gravidade dele maior de IH no sono-REM. Então, a gente sempre tem que olhar essa diferença. Então, ela tem a apneia leve, né, no sono geral dela, mas em H ela já tem uma apneia moderada. Então, isso é considerável, tá? Isso. Durante o sono REM, eu estou explicando, Mônica, porque tem a turma de 2025 e vinte e cinco e Tem a turma é, novinha, né? tem já aluno inscrito para a turma que começa daqui uns dias. Então, tem alunos aqui que estão começando, tá? Então, por isso que eu estou explicando um pouquinho mais detalhado, tá? Durante o sono REM, nós temos relaxamento maior da musculatura. Como a apneia de sono está muito relacionada ao relaxamento da musculatura, quando nós entramos em sono REM, tem paciente que só tem apneia quando está no sono REM.
E aí, se eu tenho uma estrutura do sono dessa aqui comprometida e o paciente tem restrição do sono REM, será que ele, se ele dormir mais, melhorar a estrutura do sono, ele pode ter, aumentar o índice dele? Então, a gente sempre tem que olhar como que está o índice durante o sono REM e a proporção do sono REM aqui durante a noite do exame, tá? Existem alguns marcadores de gravidade que estão além apenas do índice de apneia e hipopneia. E um deles é a apneia em sono REM, ela é uma apneia normalmente mais grave, normalmente associada ao maior comprometimento cardiovascular. O paciente normalmente tem apneias mais prolongadas e associada à variabilidade cardíaca. Mas um outro parâmetro também importante que a gente precisa destacar aqui é que aqui, ó, você vê minha seta aqui, Monique? Vocês veem minha seta? Ó, Sim, de apneia e hipopneia do sono REM foi de 26. Mas olha só, sendo 1,6 apneia e 24,5 hipopneia. Então, é um outro marcador que a gente tem que olhar, porque a apneia é quando fecha 90% do fluxo aéreo. A hipopneia fecha 30%. Então, ela tem mais hipopneias, quase só, né? Quase só hipopneias do que apneia. Então, apesar dela ter mais eventos durante o sono REM, esses eventos são predominantemente de hipopneia. Então, ela tem um marcador de gravidade acima, né, que é a apneia sono REM, e um marcador que traz ela para um nível mais leve, que são as hipopneias, quando comparadas com as apneias do sono, né? Agora vamos ver a saturação. A saturação basal foi de 95. Basal é ela acordada, tá? Sendo a saturação média de 92 e a maior de 99 e a mínima de 79. O que que é importante aqui? O ideal é que seja sempre acima de 90. Ah, o paciente acordado, se você colocar o paciente acordado saudável ali na sua frente, ali, se você colocar o oxímetro nele, normalmente a saturação vai estar lá em 98, 99, tá? Aqui ela já tem uma saturação basal 95, e quando eu faço o critério, né, para registrar ali uma hipopneia, eu tenho que ter uma queda de 3 pontos percentuais associada ao despertar. Ou então uma queda de 4 pontos percentuais associada, e não necessariamente associada ao despertar. Então, gente, se ela tem uma apneia, desculpa, um nível de saturação de 95, e eu preciso que ela caia 4 pontos percentuais para eu fazer a marcação de uma hipopneia, ela está em 95, ela cai 4 pontos percentuais, mas ela continua acima de 90, ok? Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente sempre, porque a oximetria, a saturação é medida pela oximetria, que é aquele aparelhinho no dedo. Então, ao longo da noite, ela pode se movimentar, ter um deslocar desse oxímetro, e ela tem um nadir, né, que é uma mínima de 79%. E um marcador importante que ele me traz é aqui, ó, o tempo, ó, permanecendo 16,7 minutos de registro com a saturação abaixo de 90%. Então, lembra que eu falei agora mesmo que o sono REM ele é importante para a parte cardiovascular? Então, será que essas apneias que estão acontecendo no sono REM, elas são mais longas ou não? Vamos ver que se na descrição do caso da Mônica, ela conseguiu ver isso no exame. Nem sempre o laudo traz esse parâmetro, tá? Mas o evento de apneia, ele tem que durar no mínimo 10 segundos. Mas eu tenho paciente que tem apneias de 1 minuto, né? Então, quantas apneias de 10 segundos cabem dentro de uma de 60 segundos? Então, isso também é um outro marcador. Se ela fica um tempo aqui abaixo de 90%, então não é só um deslocar, ela provavelmente está dessaturando mesmo ao longo da noite, né? Então, aquela, até a Mônica colocou, né? Saturação basal 95, a média 92 e a mínima 79. Então, são marcadores importantes para a gente avaliar também, certo? Mais alguma coisa para falar aqui, Moniquinha? então, mas na próxima tem tempo de. Aí, vamos ver. Pode discutir aí para nós. Não, então, isso aqui, gente, na verdade, isso aqui foi um laudo, né? Então, olha aqui, no laudo, o que que vem? Índice de distúrbio respiratório leve, quer dizer, ela tem uma apneia leve, e é isso que a gente viu, né? E que não necessariamente, ela tem uma apneia moderada, né? Sono REM. Então, os eventos foram todos obstrutivos, principalmente hipopneia, e foram mais frequentes durante o sono REM. Ela teve dessaturação associada ao evento respiratório, que o Thais acabou de explicar.
o índice ronco presente, o índice de despertar normal, a eficiência do sono também normal. Isso aqui é o laudo, tá, gente? E a redução da latência do sono redução de latência para o sono e latência normal para o sono REM. Estava um pouquinho aumentada, né? Diminuída, desculpa, estava um pouquinho diminuída. E aumento de estágio N1 e demais estágios do sono com distribuição normal. E aqui a Thais falou da saturação, aqui a gente tem o tempo. Eu não lembro, né? Mas vamos lá. Sim, nossa, fala aqui do índice de dessaturação, ó, o índice de 13 está compatível com o IH dela, Moniquinha, de 12 ponto alguma coisa. E aqui, vamos ver o tempo. Não, aqui ela não traz o tempo do evento. Mas eu acho que na outra traz. Na Então, outra parte. vamos passar, então. É, Ah, tá tem. aqui. Peraí. Uhum. Gente, vocês estão vendo que tem todas as páginas da polissonografia, né? E aí vocês têm que ir discutindo todos esses parâmetros, tá? E eles vão perguntando, tá, gente? Então, ó, a Thais até falou aqui, ó, da apneia, a duração total deu 1 minuto e 23 segundos. Uma duração média, gente, 28 segundos. A maior duração, ó, ela teve uma apneia de 37 segundos. E a hipopneia, a maior duração dela de hipopneia, que é essa redução de 30%, de 1 minuto e 18 segundos. Então, assim, é o que a Thais falou, você aumenta risco cardiorrespiratório com isso, né, gente? Com certeza. Então, gente, eu tenho, isso é uma coisa importante que a Mônica falou, né? É outro marcador de gravidade, porque eu tenho paciente que ele tolera mais a dessaturação. Então, se ele tolera mais a dessaturação, ele cai o oxigênio, então ele fecha a via aérea. Vai caindo o oxigênio, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até atingir o limiar de despertar dele, aí ele acorda. Eu tenho paciente que quando começa a alterar a dessaturação, ele acorda. Então, ele tem um índice, uma fragmentação de sono alta. Agora eu tenho, mas ele dessatura pouco. Às vezes é um paciente que nem capta na oximetria as dessaturações, então ele vai ter só resistência de vias aéreas. Agora, tem paciente que tolera essa dessaturação mais tempo. E quando ele tolera essa dessaturação mais tempo, o evento fica mais prolongado. Muitas vezes ele não tem queixa de sonolência, porque ele entra e sai de uma apneia sem despertar. Então, isso acontece também. Ele pode ter um índice de apneia mais alto e não necessariamente despertar. Tá? Então, isso é uma coisa bem, bem interessante falar também. Certo? Passei, Moniquinha. Aqui tudo bem? Tudo bem, né? Certo. Aqui juntos, foi tudo tranquilo. Tá. Então, esse foi o exame que ela chegou para mim com a polissonografia. E aqui a documentação que ela já me trouxe para a gente. Ela tinha acabado não, mas tinha, sei lá, alguns meses de documentação ortodôntica. Então, ela tem, a gente já tinha falado, da circunferência cervical 38, ela tem o perfil convexo. Ah, eu já passei, amiga, tá aqui. Já passou. Não, pode ir aí, pode falar, pode falar. Não, que já foi, já foi. Então, agora. Isso agora, a parte dentária dela, ela é classe 1. E, gente, eu não sou ortodontista, tá? A linha coincidente aí, linha média, ela tem facetas de desgaste e ela tem presença de lesão cervical não cariosa. Né? Ela tinha lá atrás aquela queixa de bruxismo também, lembra, né? Tanto que ela usava uma placa estabilizadora. Ah, mas olha como ela tem lesão aí cervical, né? Pessoal do Paulo Vinícius aí, né? Com a interface. Então, esse aqui foi o exame. Então, a gente está dando uma olhada no exame, na documentação ortodôntica. Isso aqui é a panorâmica dela, olhando assim, tá tudo bem? Na panorâmica, gente, é interessante a gente ver assim, de uma forma geral, né? Quando a gente fala assim, o que que a gente precisa de documentação prévia ao tratamento? Até no nosso consenso, que vai sair esse ano, se Deus quiser, a gente fala assim, ó, precisa ter uma teleradiografia com traçado que verifique inclinação dentária e via aérea, e a gente precisa ter uma panorâmica e pelo menos periapical de incisivos. Mas não Tá, necessariamente Manuela? a periapical, tá? Eu posso ter, gente, eu posso pedir, por exemplo, nesse outro exame, nessa outra
foto, a gente vê que esse dentinho aqui tem quase uma lesão de furo aqui. Será que eu precisaria pedir uma periapical desse dente? Então, assim, é claro que antes de sermos dentistas do sono, nós somos dentistas e vamos colocar um aparelho sobre os dentes do paciente. Então, avaliar é importante. E se você não é dentista clínica, como eu já não sou clínica mais, um periodontista, é bem legal você ter ele na sua equipe, que entenda o que que é a apneia de sono, que entenda a gravidade da doença e que saiba que vai existir benefício, né? Então, vamos lá, Manique, pode continuar, por favor. Uma coisa. Olhando essa panorâmica, assim, ela me chamou um pouco de atenção, mas não me assustou, não, né? Vamos continuar. Aí ela já trouxe, essa tele eu que pedi, tá, gente? A gente sempre pede a tele, isso aqui não é obrigatório, tá? Essa aqui é a tele que do lado esquerdo é a que eu usei para apresentação, que é essa que eles pedem obrigatoriamente, o traçado está logo em seguida. E essa outra eu peço para o paciente fazer uma protrusiva, só para a gente ter uma ideia se ela tem aumento ou não da via aérea. Mas isso não é obrigatório, é só uma curiosidade, tá? E olha como aumentou, dá para ver, né? Que ela aumenta bem, ela está na protrusiva máxima, tá, gente? Mas isso é só curiosidade, tá, Thaís? Uhum. Pode Aí, passar. gente, as radiografias periapicais dela. Eu tenho da boca inteira, é que a gente colocou, eu só coloquei aqui dos incisivos. Olha Gente, o tamanho da perda óssea dessa paciente. agora eu vou perguntar para vocês, quem infarta a hora que vê um raio-x desse? Alguém tá aí? Quem infarta, levanta a mãozinha, porque a hora que a Mônica falou para mim, vou apresentar esse caso, eu falei, Jesus, teve coragem, né? Então, Não, não vai ter jeito, não vai passar. Então, aí na hora que eu olhei isso, gente, aí eu já, e a paciente assim, super esclarecida, e a gente conversou, eu falei, olha, essa sua condição dentária inviabiliza um tratamento com aparelho intraoral. Porque a gente não, tem consequências dentárias, a gente tem, o que que você ia falando, Thaís? não, nada, pode Ah, continuar. tem consequência dentária, a gente pode ter movimentação, assim, você não tem uma boa implantação óssea para receber uma carga ali excessiva, né? A mandíbula dela vai ser levada para frente, a maxila vai ser puxada para trás. Então, isso aqui é uma situação de muito risco. Nessa hora, eu virei para ela e falei assim: ó, o seu caso, a indicação é CPAP. Ela, pelo amor de Deus, não vou usar CPAP de jeito nenhum. Isso também, gente, a otorrino não tinha visto, tá? Claro. O otorrino já indicou que ela tinha uma apneia leve, vamos colocar o aparelho intraoral. Então, Tá? assim, Isso é muito importante que a Mônica está falando, ó. O médico especializado em sono, ele encaminha para o dentista especializado em sono, mas quem define se o paciente está apto ou não para usar o aparelho é o dentista, porque a responsabilidade do tratamento é do dentista que assumiu o caso, né? Então, não é porque o médico te encaminhou que você vai colocar o aparelho. Quem vai definir se ela o paciente está apto ou não tem. é ele. É, quem sabe se está apto ou não é a gente. Isso a gente vê muito lá na clínica, né? Então, a hora que eu vi isso aqui, eu já falei com ela, eu falei, olha, não tem a menor condição. O aparelho intraoral não é indicado para você e tal. E eu falei, olha, tá, tchau, tchau, pode ir embora, não tem jeito. Aí ela voltou no consultório, na consulta, ela falou, olha, eu assumo o risco junto com você, é junto, estamos juntas, eu estou entendendo a gravidade, mas eu não vou usar o CPAP. E se eu não usar o CPAP, eu não vou usar nada. Ah, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque no último mês, no módulo passado, eu comentei acho que a turma de 2025, que eu estava dando aula. E eu falei que eu tinha conversado com uma colega da aluna nossa na DTM, que ela é especializada em odontologia legal. E aí ela me ajudou, a gente formatou um termo de consentimento e um contrato para odontologia do sono que eu vou levar para vocês no mês que vem. Então, isso aqui a gente não vai infartar mais. Porque assim, eu tenho termo de consentimento, eu tenho, né, termo de consentimento que o paciente sempre preenche, ou então deveria preencher sempre, né? Mas agora conseguimos aí formatar um bem bonitinho mesmo, bem claro. Vai ser legal mostrar para vocês. Pode ir, amigo. Pode passar? Pode. Aí aqui a pele dela, né, a inclinação. Vamos lá, Thaís, me ajuda nisso daí, porque eu sou, não Qual sou que é a boa. importância? Opa, passei. Qual que é a importância da teleradiografia? A gente sabe que
não é, a gente não usa teleradiografia para predizer sucesso terapêutico do aparelho intraoral, tá? A gente usa a teleradiografia como documentação basal, porque a gente vai acompanhar esse paciente ao longo do tempo, e os efeitos colaterais que a gente sabe que o aparelho intraoral traz, gente, desculpa, que o aparelho intraoral traz é uma inclinação, principalmente dos dentes anteriores, e quando eu tenho, se eu vejo um incisivo que quase que a espessura óssea dele, que a lâmina vestibular está muito fina, a probabilidade de um efeito colateral é importante. Se o paciente já tem uma inclinação, a probabilidade dele tender a inclinar é maior, né? Então, isso é importante. Essa paciente, a gente observa a inclinação bem mais verticalizada aqui dos incisivos, né? A teleradiografia, documentação basal, então ela vai trazer. Existem já marcadores cefalométricos como preditores de diagnóstico de apneia do sono, que são sinais que nos sugerem, sim, uma maior probabilidade do paciente ter apneia obstrutiva do sono. Então, ele vai nos ajudar no diagnóstico e falar se esse paciente tem maior ou menor potencial de ter efeitos colaterais. E também é uma documentação importante para nos sinalizar para a possibilidade do paciente ser um candidato, por exemplo, para uma cirurgia esquelética, tá? Porque a gente tem falado muito disso de fenotipar o paciente. Então, no comecinho aqui da aula, eu falei, olha, saiu um artigo muito legal que comparou o CPAP com o aparelho intraoral, trazendo ali que o CPAP é mais eficaz, mas o aparelho intraoral o paciente adere mais, então a efetividade dos dois é semelhante, mas existem outros tratamentos também, né, entre eles as cirurgias esqueléticas, que a literatura traz. Quando o paciente tem uma discrepância, se ele tem uma deficiência, e eu consigo intervir nesse paciente, melhorando essa base óssea, sem comprometer a estética, é o melhor dos mundos, né? Mas mesmo assim, nesses casos, eu não posso nunca garantir para o paciente o sucesso terapêutico, tá? Eu não posso nunca, nem para o CPAP, não posso falar para ele, olha, se você usar, certeza que você vai deixar de ter apneia, porque não necessariamente, tá? Eu tenho paciente que pode vir a ter uma apneia central associada ao uso do CPAP, né? Então, nunca e a cefalometria, ela vem, então, como uma ferramenta de diagnóstico inicial e também de acompanhamento clínico, porque eu posso sobrepor essas imagens ao longo do tempo, no uso do aparelho, para ver essas movimentações também, tá? E algumas condições, se eu tenho uma base craniana pequena, esse paciente tem uma estrutura esquelética pequena. Então, são parâmetros importantes que a gente avalia, aqui, palato mole. Olha só como o palato mole desse paciente está encostado aqui na língua. Então, será que se eu puxar a mandíbula, se eu avançar a mandíbula, trouxer a base da língua, será que é nessa região que está acontecendo a obstrução? Eu posso fazer uma sonendoscopia para ver se o paciente, na hora do exame, se ele colaba nessa região e se eu avanço a mandíbula, se eu desobstruo. Eu posso fazer, inclusive, uma videonase, o paciente acordado, pedir para ele simular o avanço, que é o que a Mônica mostrou na teleradiografia anterior, e ver se eu ganho volume. Então, são condições interessantes da gente avaliar, tá? Eu acho que é isso, Moniquinha. Vamos seguir. Ah, pode ir, ok. Então, isso aqui, eles pedem isso, tá? Para a gente mostrar o registro. Então, enfim, chegamos à conclusão que iremos instalar o aparelho intraoral, tá? Então, a gente fez o planejamento, a protrusão dela foi 11, do Gauss foi de menos 5 a mais 6. Vamos explicar isso, Thaís? Hã? Não, agora segue. Agora segue, porque não vai dar tempo. O registro dela foi feito no zero, então, registro no Gauss de zero, tá? Eu instalei esse aparelho dia 5 de 5 de 2021. Isso é importante também, tá, gente? Aqui o aparelho instalado, tá bom? Aqui eu não Então, fiz a individualização, que a gente, no curso da Thaís, a gente individualiza os aparelhos, a gente remove a parte anterior, aí de lateral a lateral. Mas isso aqui foi o dia que eu instalei, então eu particularmente, eu faço isso só depois de uns 15 dias, mais ou menos. Tipo assim, se o aparelho tiver tensão, aí eu tiro essa parte. pode passar. E aí, Essa foto, gente, olha, é importante ter a foto do registro no modelo, é importante ter a foto do aparelho na boca do paciente, isso é solicitado pela prova.
tá? E na prova de certificação da Academia Europeia de Sono, de Odontologia do Sono, eles, de Medicina Dentária do Sono, eles chamam assim lá, eles pedem para trazer, para colocar de frente a foto do registro e a foto do aparelho intraoral na boca do paciente para ver se coincide, se foi, se seguiu o registro. Eu, nossa, que não pede isso ainda. Eu acho que isso é legal pedir. Prontinho, Monique, posso passar? Não, é que aqui, só para falar para eles, isso aqui, gente, eles pedem, tá? É obrigatório, procedimento a cada consulta. Eles pedem, inclusive, a foto da ficha clínica do paciente. Então, você tem a foto da ficha clínica, tudo que você anotou, de todos os procedimentos que você fez com o paciente, eles pedem esse procedimento a cada consulta, esse acompanhamento aqui total, tá? Eu só não vou passar isso que a gente já falou mais ou menos. Então, eu instalei o aparelho, ele foi instalado com 50% de avanço. Aí, dia 12 do 5, ela retornou sem dificuldade de adaptação, dormiu toda a noite com o aparelho. O ronco melhorou, mas, segundo o marido, não cessou, tá? Aí, na próxima sessão, na outra sessão, o paciente relatou sonolência, mas estava com mais disposição. O aparelho estava com pouca retenção. Aí, eu ajustei os grampos. Aí, eu não avancei. Eu encaminhei o paciente, como o ronco dela não tinha melhorado, e é uma paciente muito esclarecida, gente, assim, eu já tinha colocado para ela que o tratamento é multidisciplinar. Então, é uma paciente muito fácil de lidar. A hora que a gente começou, que ela falou para mim, o ronco não melhorou, eu já encaminhei para fono. A gente precisa da fono para melhorar esse ronco. Eu não queria ficar avançando o aparelho dela, né? Então, a gente começou a usar todas as alternativas para ajudar, tá bom? Então, eu mandei ela para fono, ela começou a fazer o tratamento com a fono, e aí ela Aonde que está. eu tô, Monique? Peraí. Hã? Aonde que você tá? Ah, Eu, terminando aqui no 10? é, Tá. não, não, aqui, Hã? ó, tô no 6 do 5. Tô Tá, isso indo. mesmo. Tá. Então vai. A paciente voltou, ela foi para a fono, a paciente ainda relatava ronco, aí ficou alguns dias dentro do aparelho, aí eu fiz, no dia 24/8, a gente fez um avanço de 1 minuto. Então, foi o primeiro avanço que eu fiz aqui dela, tá? E o que que eu notei, gente? A paciente estava engordando, assim, a gente, né, sutilmente, eu conversando com ela. Aí eu falei, ó, a gente precisa do tratamento multidisciplinar. Só o aparelho não vai resolver, só a fono não vai resolver. Então a gente vai ter que emagrecer. E ela super disposta, gente, porque assim, na verdade, ela queria se ver livre do CEPAP. Para ela se ver livre do CEPAP, eu usava o aparelho intraoral, a gente tinha algumas condições. E a paciente acaba submetendo a isso, claro, né? Então ela foi para o nutricionista. Quando ela voltou no mês 10, sem queixa, bem adaptado ao aparelho, tratamento com a sono. Aí, o que que eu pedi? A polissonografia de titulação do aparelho, né? Então, aqui na minha visão, o paciente estava sem queixa, bem adaptado ao aparelho, sem ronco, tratado com a fono e estava com nutricionista. Então, o que que eu pedi? A poli com o aparelho intraoral para a gente fazer a titulação, tá? Pode passar? Pode passar aqui o encaminhamento da fono. Pode passar. A fono falando que ela estava tudo bem, tranquilo. E que precisaria desse acompanhamento com ela, tá? Aí ela me veio com essa polissonografia. E aí, gente, eu quase infartei de novo. Você quer destrinchar de novo, Thaís? Não, pode falar, pode falar. Eu vou mostrar para vocês aqui o resumo, porque já é mais tranquilo, né? Aí ela está com IH de meio evento por hora. Eu falei, gente, que maravilha, tá ótimo. No sono REM 1,2, normal. Gente, a eficiência do sono dela, 54,8. Aí isso já me desestruturou, né? Índice de despertar 9,6, normal, saturação basal 93, a média 92, a mínima 85. Aí a distribuição dos estágios de sono dela também deu uma boa modificada, né? O N1 aumentou demais, está com 21,9, lembrando que o normal é de 3 a 5. O N2 diminuiu, o N3 está normal e o REM normal. Então, ela aumentou muito o sono superficial dela, né? Foi para N1, aumentou 21,9%. Aí eu chamei, primeiro que ela me ligou, deixou essa poli lá no console, tá?
E aí eu liguei para ela, falei, vem aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ah, o Thaís, essa poli aqui, ela fez na casa dela, tá? Essa aqui Tá. foi na casa dela. E aí me deixou mais preocupada ainda, né? Aí eu conversei com ela, bom, vamos terminar, né, o exame, tá aqui. Então, foi realizado com um aparelho intraoral, o índice de distúrbio respiratório dentro do limite, porque tá normal, né, gente? Dessaturação permaneceu 1% de abaixo de 90. Sei. Você me avisa, Monique, que você está passando só no só no seu computador. Quem está passando para a turma aqui sou eu. Eu tô achando que eu que tô. Não, Então, sou eu. Me fala, passa que eu passo aqui. aqui é o resumo, gente. Então, a polissonografia foi realizada com o aparelho intraoral. Ah, esse exame tem que ter, tá, gente? Então, para a prova, a gente precisa ter a polissonografia inicial, a polissonografia de titulação e a polissonografia de 1 ano de acompanhamento, no mínimo, né? Então, aqui foi feito com o aparelho, o índice de respiratório dela, né, foi normal, porque deu 1,2. A dessaturação, 1% abaixo de 90, ocorreram 4 dessaturações, está ótimo, né? Com presente, índice de despertar normal, como foi esporádico, eficiência de sono muito reduzida pelo tempo total desperto durante o registro. Então, assim, ela dormiu muito pouco, né? Redução Uhum. da latência do sono e aumento de latência do sono REM. Aqui a gente já comentou, aumento do estágio N1 e do sono não REM, e a redução do L2 e a normal de N3 e sono REM. É, isso aí. Então, isso aqui a gente já tinha comentado. Aqui nada muito chama atenção, né, Thaís? Nada. Normalizou a dessaturação também, né? Que ela tinha o índice lá Tudo no pode basal. passar. Pode passar, então, né? Aí, Ela teve ó, como é que é? Teve 2 hipopneias, gente. Índice de 0,5. A média foi 6,9, a maior foi 28,6. Lembra que a redução de a hipopneia é de 30%. A apneia, nossa, ela não teve apneia, né? Ela só né? teve hipopneia. Ela só teve hipopneia, nem apneia ela teve mais. Ficou muito bom, né? Sim, vamos lá. Essa tabela sempre é fácil, assim, né? Quando coloca um embaixo do outro, para a gente visualizar. É interessante. Na hora, até para você explicar. E Sim, fica mais. depois, então, o que a Mônica falou, você tem que fazer uma documentação, toda essa documentação antes desse tratamento, documentação ortodôntica completa e polissonografia. A, a foto do registro com o modelo impresso ou digital, ou impresso ou gesso, e o aparelho na boca do paciente. Depois, quando você percebeu melhores sinais e sintomas, ou quando chegou na posição máxima de avanço, ele tem que fazer uma polissonografia completa para validar o resultado terapêutico. Depois, gente, só ela vai precisar fazer 1 ano depois a polissonografia de novo. Ah, Moniquinha, vamos lá por aqui, ó, que o nosso tempo aqui já está quase esgotando. O A paciente porta no pole, gente. Aí, enfim, o que que aconteceu? A paciente. Peraí, mas esse. aqui Ah, você já isso. Ah, isso eu tinha falado. Isso aqui. Então, a paciente retornou, eu falei para ela, nossa, mas o que que aconteceu que você dormiu tão pouco, né? Porque aí seus índices melhoraram todos, porque também ela dormiu super pouco. E ela tá na menopausa, gente. E aí ela tá com insônia. Então, insônia, ela quase não dormiu. Aí eu falei, ó, então vamos lá mais uma vez. A gente precisa melhorar o seu sono pra gente melhorar a sua vida, né? E aí eu falei, ó, vai ter que fazer tratamento. Eu mandei ela para médica para tratamento de reposição hormonal. E ela foi, ela já estava em tratamento, tá? Nesse período. Mas eu falei, ó, agora você vai ter que pegar muito firme nisso, senão não vai ter o porquê desse seu tratamento. Tudo. Precisa ser um conjunto, né? Aí ela voltou com o aparelho, tava, já ajustei o grampo, ela estava queixando leve, mas sem sintomatologia, e ela teve refluxo, encaminhei para gato. Então, assim, o que eu queria que vocês entendessem é,
O tratamento sozinho, gente, não faz milagre. Então, eu encaminhei para fono, encaminhei para médico da dieta lá, esqueci o nome, eu encaminhei para reposição hormonal. Então, assim, a gente precisa desse tratamento multidisciplinar, tá? E ela, nesse período todo, depois desse episódio, ela emagreceu 6 quilos. E aí começou bem, a melhorar bem, tá? Porque ela começou, ela teve uma época que ela não usou o aparelho direito, e aí ela voltou com o aparelho quebrado, a gente ajustou. E aí depois ela voltou de um tempo, quase um ano depois, gente. O paciente também some, tá? Às vezes você liga para retorno, ele não vem. Às vezes ele acha que está tudo bem. É difícil você conseguir controlar isso. Mas, enfim, ela voltou em janeiro sem queixa, ela já estava fazendo atividade física, ela estava fazendo tratamento com gás, reposição hormonal, usava o aparelho, às vezes, antes de usar, e às vezes não, mas ela estava numa constância. Aí ela sumiu de novo, no dia 25 do 9, eu pedi uma nova polissonografia dela e uma documentação ortodôntica nova, porque eu ia fazer a prova, né? E aí a gente precisou também de toda essa documentação para a gente acompanhar a paciente. E aqui, ela já estava usando o aparelho mais regularmente, tá? Pode passar, Thaís. Aqui eu tô lá no caso um das polissinografias, é isso, né? Então ela teve uma melhora e a melhora mantida ali 3 anos depois. Aí a documentação você pediu agora, 3 anos depois, Moniquinha? Agora, recente, essa documentação é super recente. A superior é a basal e a de baixo é a de controle. Isso, Tá? exatamente. Então, gente, vocês observem assim, tem que ter a polissonografia de titulação e a polissonografia de acompanhamento 1 ano depois e documentação ortodôntica pré e pós 1 ano de tratamento, tá? É a panorâmica 2021-24. Então, É, isso. esse aqui, Aqui a tese, peraí, não, você viu a tese? A tese eu achei interessante, Thaís, porque aqui está sem avanço, é só porque ela usou o aparelho. Olha como ela usou o espaço da viagem. Olha aqui, peraí, gente, ai, gente, peraí, só um pouco. Você quer aonde, Moniquinha, aqui? a Até. tese. É, tá vendo? Uhum. Olha como aumentou o espaço de viagem dela, muito legal, né? Mas foi só uma curiosidade mesmo. Aí eu pedi a documentação ortodôntica completa. Gente, graças a Deus, não vi grande avanço nessa perda óssea dela, não. Moniquinha, você não splintou, não colocou contenção e você liberou a vestibular? Liberei a vestibular superior. A superior liberei. Não sentei. Tá. Não sentei. E assim, uma coisa que é legal, gente, é que a gente tem. Eu não sou a clínica geral dela, tá? E eu conversei também com o clínico dela, com o Tirou. dentista clínico. A gente está acompanhando isso, dela fazendo as raspagens constantes, desse acompanhamento com o dentista dela, com o clínico geral. Então, foi todo mundo em conjunto, todo mundo sabendo da fragilidade, do caso específico dela, dessa fragilidade, termos ósseos dela, né, dessa implantação dentária. Então, foi um trabalho realmente em conjunto. E, principalmente, a gente teve adesão muito boa da paciente, porque sem isso não ia ter condições. Se ela não emagrecesse, se ela não fizesse fono, se ela não procurasse essa reposição hormonal, a gente não ia ter estado, né? Pode passar aí? Pode Fez passar. isso. Então, não, peraí. Isso mesmo? Opa. Não, então, assim, eu só queria ver aqui, ó, essa evolução clínica, põe aqui já um pouquinho antes, o slide antes, aí. Então, o paciente está bem satisfeita com o resultado do aparelho, sem efeito colateral até o momento, a reabsorção radicular dela está controlada, acompanhamento com nutrólogo, ginecologista e fonoaudiólogo foi fundamental para a melhora no quadro geral do PNED, sono e do ronco. O paciente relata melhora na qualidade de vida e está muito satisfeita com o tratamento multidisciplinar. Então, eu acho assim, que é isso que é importante, né? Eu sempre falo isso para o pessoal. Eu sempre trago o paciente para dentro do tratamento, ele está entendendo o que a gente está fazendo. Então, assim, eu jogo a responsabilidade, divido essa responsabilidade com o paciente, porque sem isso não ia conseguir tratar essa paciente, né?
se ela não tivesse todo esse comprometimento, né? E foi esse meu caso clínico. O paciente com os efeitos, o aparelho 7 vezes na semana e até o presente momento não foi observado efeito colateral dentário. Moniquinha, isso, você avançou só 1 milímetro. Eu avancei 2 minutos. 2 milímetros, tá? Gente, deixa eu ver aqui se tem perguntas no chat. Peraí. Ó, Thaís, eu acho que a fono realmente foi fundamental. aqui, a Valéria falou assim, ela dormiu lá no laboratório porque não tinha um filho pequeno. Talvez em casa a eficiência do sono dela estava aí também comprometida. É mesmo, Valéria, concorda? Ó, gente, abrem as câmeras, vamos tirar uma foto. É isso mesmo, viu? Ah, a Júnia morre só de ver, né, Júnia? Ah, tá vendo? É isso aí, gente. Alguma pergunta? A ideia aqui é a gente discutir os casos clínicos, uma aula mais curtinha, né? Porque toda semana a aula ela vai ficar gravada, então, se vocês quiserem rever, o caso clínico é assim, tá? Ei, Simone, que saudade de você! Gente, Aí, oi, aí, oi. com essa eficiência do sono baixa desse jeito, no segundo exame, não seria o caso de pedir para repetir esse exame? Lu, o que que acontece? Você viu a Mônica falando que ela entrou na menopausa? Pode ser uma comisa Hum, associada. No caso dela, se ela tivesse falado assim, não, tá diferente, não ter, eu não dormi mesmo, mas aí hoje o padrão de sono dela mudou. Na segunda polissonografia, a justificativa, já que ela já estava tendo insônia associada à menopausa. E aí, ótima pergunta essa, porque a gente tem que pensar assim, ó, a comisa, gente, é quando eu tenho a apneia associada à insônia. E a insônia, ela é muito comum. Depois que a mulher, né, entra na menopausa, ela tem mais apneias e tem mais insônia também. Quando o paciente tem apneia e tem insônia, quando é uma insônia inicial, normalmente eu preciso começar tratando esse paciente da insônia. Agora, quando o paciente tem uma insônia de manutenção e tem apneia e insônia, eu posso começar tratando ele com o tratamento para apneia, CPAP, aparelho intraoral e ver se eu melhoro. Porque a insônia de manutenção pode estar associada à apneia dela. Se, Lu, se ela não tivesse tendo agora a queixa de insônia, eu precisaria repetir o exame. Mas agora a Mônica justificou, olha, agora a realidade dela é outra. Ela já está tendo insônia associada à menopausa dela. Mas se não, precisaria repetir sim, tá? Porque mudou a Mas realidade da paciente. e por isso que eu perguntei para ela a primeira coisa, o que aconteceu nessa noite? Aí ela falou, eu tô com insônia. Mas a justificativa dos meninos também faz sentido, viu? Da Valéria. Agora ela dormiu em casa, ela vai ver o filho toda noite, né? Fica vendo a criança lá, acordando logo da noite. Gente, vou tirar uma foto nossa. Peraí, peraí. Deixa eu ver se alguém mais. Tem algumas pessoas de câmera fechada. Ingrams, abre sua câmera aí. Ai, Fabrício, boa noite. Tão bom, gente, esse grupo de estudos. Eu vejo nossos alunos antigos. Muito bom ver vocês, viu, aqui com a gente. Obrigado pela presença. Agora, segunda-feira que vem, de manhã, às 7 horas, live no Instagram. E depois, semana que vem, às 19 horas na terça, outra aulinha dessa para a gente discutir nos casos, tá? Gente, se vocês tiverem temas, podem sugerir para a gente trazer para discutir aqui também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todo Gente, um mundo. pouquinho. Beijo. Parabéns, Moniquinha, foi ótimo. Beijo, Obrigada. pessoal. Boa noite, boa noite.